Gente que dá antibiótico. azitromicina, o ácido, né, azitromicina, são medicamentos coagulantes também, medicamentos coagulantes que servem para humanos também servem para animais. Então a farmacologia ela se divide na parte de humanos, animais, tá? Onde houver seres vivos de uma forma geral. Hoje a gente vai estudar sobre farmacocinética, é um assunto bem interessante para vocês. A farmacocinética ela se divide em etapas. A farmacocinética ela estuda a absorção. Nós estudamos um tempo atrás e vimos que o nosso organismo ele tem algumas vias de a gente estar administrando medicamentos. Hoje a mais utilizada é a via oral, né? Você pega uma água, pega um suco e toma esse medicamento, não é isso? E temos também outras vias, como a via cutânea, subcutânea, né? Que é na pele, embaixo da pele. Um exemplo da insulina. Nós temos a intramuscular, a intravenosa também. Nós temos, no caso intramuscular, também tem gente que faz aplicação nas costas, na coxa. São diversas vias de absorção do medicamento. Mas olha só, depois que esse medicamento, que a gente coloca esse fármaco para dentro, o que acontece com ele? Ele vai para o estômago, ele é dissolvido, vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele vai ser distribuído e levado até o campo de ação. E ele vai proporcionar uma ação terapêutica. A ação terapêutica esperada do medicamento é o alívio do sintoma ou da patologia que a pessoa está sentindo. Exemplo, está com dor. Qual a ação terapêutica? Alívio da dor. Está com inchaço, desinchaço. Gastrite, um medicamento que vai reduzir a acidez, o suco gástrico, né, das paredes intestinais para melhorar a saúde gastrointestinal dessa pessoa. Está com infecção, ou seja, inflamação, então ele age melhorando o foco para agir e dar um resultado melhor. Então a biotransformação, no caso, é quando esse medicamento, a molécula do medicamento, ela vai se ligar na molécula do neurotransmissor do organismo. Então, esse neurotransmissor ele vai carregar esse princípio ativo até onde ele precisa levar, até onde ele precisa agir. Por exemplo, mais um exemplo, né? Você bate o dedão no pé, inchou, inflamou, você tem ali um campo de ação que precisa chegar naquele local ali para melhorar aquela situação. A excreção, né? Ou seja, os medicamentos, eles passam pelo organismo, o sistema, ele passa pelos órgãos. Nós temos aí alguns órgãos que fazem também o metabolismo desse medicamento, que é o fígado e o rins. E ele é sempre excretado pela via retal. Tá? Os medicamentos são excretados pela via retal. Medicamento não é tudo igual. Tem medicamento que vai ser mais hepatotóxico. Na hora do metabolismo, ele pode gerar uma lesão, uma complicação no fígado ou no rins. Mas vai ter medicamento que não vai ser metabolizado pelo fígado e também pelo rins, vai passar pelo fígado, mas porém não vai gerar um dano. Depende do medicamento, depende do fármaco. Isso acontece muito com hormônios. Exemplo, nós temos um hormônio chamado nandrolona. Esse nandrolona ele é utilizado para idosos ou pessoas que têm problemas como gastrite, lesões, dores. E esse nandrolona ele é indicado 50 miligramas a cada 15 dias. E existem pessoas no mundo esportivo, atletas, que usam 300, 400, até 500 miligramas de nandrolonas por semana. Olha que diferença. O médico prescreve 50 miligramas a cada 15 dias para uma ação terapêutica, para uma resposta de um tratamento, redução de dores nas articulações. Mas aí, de repente, um esportista, um atleta, ele vai submeter a sua saúde a um risco, colocando aí doses suprafisiológicas. Quando eu falo suprafisiológicas, são doses que o organismo ele não pode suportar, fica muito acima do suportável.
E aí, para compensar e não ter um efeito hepatotóxico, o que ele vai fazer? Ele vai ter que tomar um medicamento que vai gerar uma proteção hepática. Vai ter que tomar muita água também para não danificar o seu rins. Mas aí já tem outro tipo de hormônio que ele não vai ser tão hepatotóxico. Ele vai agir com outro efeito colateral. Ele pode aumentar a taxa de hematócrito, fazendo o sangue ficar mais grosso, tá? E aí a pessoa aumenta o risco de pressão arterial, o sangue vai ter mais dificuldade de passar nas veias, nas artérias, nos vasos sanguíneos, e aí a gente vai ter um aumento de pressão arterial. E aí quando nós temos uma média de pressão arterial. Qual a média de pressão arterial que nós temos a nível nacional? Geralmente é 11 por 10, 12 por 8. por 8, né? Mas não quer dizer que uma pessoa que esteja com um pouquinho menos, ou com uma 13 por 8, Está com uma pressão elevada. está com um problema de saúde. Depende de como foi a vida inteira a pressão dessa pessoa. Pode ter sido um pouquinho mais baixo? Pode. Mas se tiver um pouquinho mais acima, também